Lições Bíblicas CPAD Adultos, terceiro trimestre de 2025. Título: A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Comentarista: José Gonçalves. Lição 4. Uma Igreja cheia do Espírito Santo. Data: 27 de julho de 2025. Texto áureo. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 4, versículos do 24 ao 31, que diz: E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs? Levantarão-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Introdução. Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículos 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a Igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder. E, por isso, se tornar relevante para o mundo. Tópico 1. Uma igreja perseverante. Suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Felipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Felipe fazia.
Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes, é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Tópico 2. Uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4. Versículos 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito, orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram os Salmos 2.1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Tópico 3. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Conclusão. Nesta lição, vimos o que caracteriza, de fato, uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário, sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Chegamos ao fim. Que este estudo enriqueça seu ensino na escola dominical. Curta e compartilhe para que mais professores sejam abençoados. Deus te abençoe.